Está sem áudio, Marcelo. Pronto, tá gravando. Beleza. Meus irmãos, muito boa noite. São 8h06. Eu quero dar boas-vindas a todos os irmãos daqui do estado do Rio Grande do Norte, irmãos de outros estados. Agradecemos, em nome do Complexo do Rito Moderno Aurora do Oriente, pela presença de vocês nessa última palestra que vai encerrar o nosso primeiro ciclo de palestras virtuais promovido pelo Complexo do Rito Moderno Aurora do Oriente, que é composto pelas augustas e respeitáveis lojas simbólicas Aurora do Oriente, Universitária Luzes do Oriente e pelo capítulo regional do Rito Moderno, número 29, Aurora do Oriente. E hoje nós estamos fechando esse ciclo com o nosso irmão, faz parte do quadro de obreiros da Aurora do Oriente e do capítulo, o nosso irmão Carlos Newton. O nosso objetivo com esse ciclo de palestras, assim como fizemos há 2 anos atrás com o nosso primeiro seminário do Rito Moderno no Estado, é exatamente lançar luzes, trazer as luzes do conhecimento sobre o Rito Moderno para aqueles irmãos que ainda não o conhecem, né? Combater a ignorância com o conhecimento. Essa é a melhor forma de nós apresentarmos o nosso rito em toda a sua beleza, com todo o seu brilho para os nossos irmãos praticantes dos outros ritos, né? O rito moderno ele não é melhor nem é pior do que qualquer rito. Ele é tão belo quanto todos os ritos, com as suas particularidades, com as suas características, e que atraem para o seu seio aqueles irmãos que têm afinidade, né? Assim como os outros ritos também atraem para o seu seio, para a sua prática, aqueles irmãos que têm afinidade com aquelas práticas ritualísticas. Então, meus irmãos, hoje nós concluímos esse ciclo de palestras e esperamos aí que o nosso objetivo seja alcançado. Eu quero dar boa noite e boas-vindas a todos os demais irmãos que estão presentes aí, somos em número de 29, estão presentes aí na nossa palestra. Meus irmãos, o nosso modo de trabalho funciona da seguinte forma: o nosso palestrante vai fazer a exposição e, no final, os irmãos que tiverem perguntas e comentários a fazer, podem fazê-lo através do chat. Estão colaborando conosco aí nessa empreitada o nosso irmão Júlio César Lima e o nosso irmão Fernando José, que está compilando as perguntas, e o nosso irmão Marcelo Corinato está fazendo lá o apoio nas telas para o nosso irmão Carlos Newton. Meus irmãos, iniciando a nossa palestra, vou passar o currículo do nosso irmão Carlos Newton. O irmão Carlos Newton Pinto é gaúcho, tem sim 8930058 do GORNE, identificação do Supremo Conselho do Rito Moderno 22088, foi iniciado na Sublime Ordem, na Augusta Respeitável Loja Simbólica Águia do Planalto, número 1767, do Rito Escocês Antigo e Aceito, GOB, Oriente de Brasília, em 29/5/1993. Foi elevado a companheiro em 30/5/94 e foi exaltado a mestre em 5/12/94. É juiz do Tribunal Eleitoral Maçônico do GORNE, onde também exerceu o cargo de grande procurador-geral na gestão do saudoso soberano grão-mestre, irmão Ticiano Duarte. É atualmente presidente da Comissão de Admissão e Graus da Augusta Respeitável Loja Simbólica Aurora do Oriente, é doutor em Direito pela Universidade do País Basco, na Espanha, e mestre pela mesma universidade. É mestre em Ciências Jurídicas pela PUC do Rio de Janeiro, onde se graduou especialista em Política e Estratégia, se graduou em Política, em especialista em Política e Estratégia pela Escola Superior de Guerra, turma Ana Nery, em 1992. Foi advogado por 8 anos no Rio de Janeiro, subprocurador-geral do Trabalho em Brasília por 13 anos, exerceu também o magistério jurídico por 40 anos, que ora se encontra, é desembargador federal do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte,
onde exerceu a presidência de 2002 a 2004 e todos os cargos possíveis que lhe cabiam. Meus irmãos, o currículo é perfeito, mas como nem tudo é perfeito, o nosso irmão Carlos Newton é gremista. E ele fez questão de colocar isso no currículo, por isso eu deixei para o final, para a gente... Todo perfeito tem o seu defeito, né? Então, ele é gremista, então fica isso aí como registro final aí no currículo do irmão Carlos Newton. Mas, venerável, hoje é aniversário do imortal tricolor, faz 117 anos hoje, E ele tem, como eu falei para ele mais cedo, tem toda a nossa torcida para que no ano que vem ele seja o campeão da 2ª divisão. Meus irmãos, então, feita a abertura, eu passo a palavra para a estrela da noite, que é o nosso irmão Carlos Newton. Peço aos demais irmãos que bloqueiem os seus áudios e vídeos para facilitar o fluxo de dados aí da comunicação. Muito obrigado a todos. Tem a palavra o nosso irmão Carlos Newton. Meus queridos irmãos, boa noite. Primeiro, eu queria fazer uma saudação em nome ao irmão Cristiano Câmara, que aqui está presente, representando o soberano grão-mestre, irmão José Alzair Pinto Filho, que não pôde comparecer, mas certamente dirijo primeiro a palavra ao irmão mestre, o venerável mestre Fernando, meu querido irmão Fernando Luiz Dias Ferreira, ao eminente irmão fundador da Aurora do Oriente, irmão Assis Reis, eminente delegado do Rito Moderno no Rio Grande do Norte, os nossos veneráveis irmãos presentes também. Gostaria de fazer um agradecimento aqui, especial antes de tudo. Para que eu pudesse chegar aqui e estar aqui com vocês, eu, de certa forma, responsabilizo os irmãos Agnello Pinto, ilustre juiz do Tribunal de Justiça Maçônica do Grande Oriente do Norte, o irmão José Solano Branco, que, com a sua coordenação pedagógica no complexo da Aurora do Oriente, do rito maçônico, do rito moderno maçônico, está nos ajudando sempre a discutir e a estudar as questões filosóficas que engrandecem o rito moderno. Ao irmão Marcelo Borinato, que sempre tem se dedicado a essas questões também em relação ao rito, nunca deixando de lado essa questão. E aos irmãos do Portal do Rito Moderno, que eu vejo aqui, sei que o irmão Gustavo não pôde comparecer, já me telefonou, mas o irmão Marco Piva, o irmão Kleber Viana, o irmão Cledson também aqui presente. Agradeço a presença de todos, é realmente muito lisonjeiro para mim ter a presença de todos vocês. Enfim, uma homenagem especial eu não quero esquecer, meus irmãos. O irmão Marcos Costa faz aniversário hoje. E depois a gente vai contar um parabenzinho, se ele estiver presente, não tem problema. Enfim, meus irmãos, eu pediria a vocês que tivessem uma certa paciência comigo. É a primeira vez que eu faço uma live, e é a primeira vez que eu faço uma live em maçonaria. O que é, para mim, vocês podem achar que não, por ter exercido magistério durante muitos anos, mas eu nunca fiz uma live. É a primeira vez que eu faço isso. Então, a gente treme por dentro um pouco, sim. Não é média, não estou fazendo média com ninguém. O tema que a gente vai abordar é um tema difícil, é um tema que merece aprofundamento. E, em alguns casos, merece detalhamento. Então, é preciso que se tenha paciência comigo, não só porque é a primeira vez que eu faço isso, mas até o próprio tema exige um detalhamento maior. O tema seria La liberté absolue de conscience, o livre pensamento no rito moderno, a origem dessa liberdade absoluta de consciência, a evolução e a visão do futuro. Não se trata de uma análise histórica. Não se trata, sim, antes de mais nada, uma análise conceitual filosófica sobre o que vem a ser a liberdade absoluta de consciência, as suas restrições a essa liberdade e a maneira como ela pode se desenvolver, chegando a uma visão de futuro e trazendo, eventualmente, pontos de equilíbrio, pontos de união, que formulem uniões dentro da própria sublime ordem. Essa é a ideia que construí, e eu tenho certeza que será muito polêmico,
porque eu acrescento algumas 4 ou 5 propostas para discussão, tanto no Grande Oriente quanto no Supremo Conselho do Rito Moderno, propondo que se tenha uma visão nova, uma visão de futuro. E, então, prossiga, Marcela, por favor. A primeira lâmina que lhes trago é uma manifestação de Edmund Burke, praticamente o pai do conservadorismo britânico. Dizia Burke, maçom como nós também, ele pertencia à loja Jerusalém Lodge número 44. E ele dizia o seguinte: a única liberdade que penso é a liberdade ligada à ordem, que não só existe junto à ordem e à virtude, mas não pode existir absolutamente sem elas. Se nós pensarmos bem, naquela época, virtude era tudo que se relacionava à ética, tudo que se relacionava à moral. O virtuoso era o ético, era o homem que exercia a moral acima de tudo. Pode passar, Marcelo, por favor. Então, o primeiro momento que nos vem acerca da virtude e da liberdade é aquela visão do mito da caverna. O que é o mito da caverna quando salientado por Platão, em que Sócrates relaciona esse mito da caverna? O mito da caverna é exatamente o momento em que o ser humano deixa a primeira e a pior de todas as escravidões, a escravidão da ignorância. E ser um indivíduo ignorante, ou seja, desconhecer, é a pior de qualquer das prisões. Hoje nós podemos dizer assim, não, existe a prisão física. Não, mas existe a prisão psicológica, um indivíduo que se aprisiona, que aprisiona o outro psicologicamente de tal maneira que o faz sofrer. E existe a prisão também financeira, econômica. Meus amigos, não tem prisão pior do que a prisão, do que a escravidão funcional. Os senhores vão entender o que eu digo. É aquela pessoa que é alfabetizada, é aquela pessoa que sabe o que quer, mas que não tem mobilidade social, porque não lhe é dado acesso a outra condição de vida melhor. Esta é a ignorância, esta é a pior das escravidões que nós vamos encontrar. Mas o que tem isso a ver, Carlos Neto, com a liberdade absoluta de consciência e o rito moderno? Meus irmãos, o que tem a ver é que o conceito de liberdade é um conceito que não se faz sozinho. Ele não é um conceito palpável, ele não é um conceito materializável, que eu possa segurar, que eu possa conter, que eu possa sentir. A maneira de entender a liberdade é ao contrário, é abstrata. Mas como que é abstrata? Pode passar, Marcelo, por favor. Mas como que é abstrata? Sim, é abstrata porque o conceito de liberdade só é sentido pelo ser humano no momento em que lhe é negada essa liberdade. Se eu exercer a liberdade, não, mas eu tenho liberdade para sair, eu tenho liberdade para caminhar. Não, meu irmão, me perdoe. Quando se caminha, quando exerce a liberdade de caminhada, isso não é liberdade, isso é a evolução natural do seu ser. Evolução natural do ser não é liberdade. Realizar os atos comuns da vida não é liberdade. Hoje nós estamos aqui aprisionados, de certa maneira, e estamos dando falta desse caminhar. E entendemos que aquele caminhar é a liberdade. Mas se não tivéssemos a prisão disso, ou seja, a restrição a isso, não íamos entender aquilo como liberdade. Íamos entendê-la como evolução natural do ser. Ou seja, é a minha evolução natural. Eu nasci, me tornei criança, cheguei à juventude, à maturidade e ao envelhecimento. Natural. Mas o que faz a liberdade é o salto de qualidade. É eu poder dizer, não, eu posso ir por aqui, mas eu vou por outro lado. Toma uma brincadeira com os senhores, meus irmãos. Outro dia eu estava na cozinha, eu tenho 2 cachorrinhos, eu estava na cozinha, e normalmente quando eu apago a luz da cozinha, eu vou para o quarto. Aí eu apaguei a luz da cozinha, o cachorrinho saiu correndo para o quarto primeiro, achando que eu ia para lá. Só que eu fui para a sala, liguei a televisão, sentei no sofá e fui ver a televisão na sala. Mas o que é isso? Qual é a diferença disso? Ah, mas o cachorro tem o sentido de repetição. Não.
sou eu, estou falando de mim, sou eu que tive o arbítrio, a autonomia para direcionar outra forma de agir. A liberdade consiste nisso. É a mudança, primeiro que ela é abstrata, segundo que ela é negativa, depois ela é uma evolução maior do que a evolução natural. É o salto de qualidade. E com isso ela também apresenta alguns pontos. Quais são os pontos principais em relação ao tempo que ela apresenta? Mencionados por Kant, ontologicamente, em relação ao próprio ser que a exerce, a liberdade é permanente, ela é sucessiva e, por sua vez, é simultânea na vida das pessoas, porque ela sempre está permanecendo, ou sucessivamente, ou simultaneamente, com algum fato. Pode passar, Marcelo, por favor. Para isso tudo, o que nós precisamos fixar é que um adepto, neófito ou não, ele precisa ter, nós precisamos inculcar isso no neófito, no adepto, em relação ao conceito de liberdade. Primeiro, que a liberdade a existência de um ser é dada pela essência desse ser. Isso, quem dizia isso não era Carlos Newton, era Baruch de Spinoza. Toda a essência, toda a existência de um ser é configurada pela sua essência. Ou seja, é aquilo que ele é que define a existência dele. Se assim é, nós vamos precisar compreender o que somos e de como compreender os fenômenos que nos cercam. Esses fenômenos que nos cercam são claramente o quê? Nós temos classificações mentais, elementos mentais que nos trazem, que nós não nos damos conta de que isso existe, porque isso ocorre de uma maneira tão rápida, como em nanosegundos na nossa vida, para identificar alguma coisa. Mas, na verdade, se nós classificarmos, isso é bem fácil identificar. A razão é a apreensão e a compreensão desinteressada de fenômenos, agentes, pessoas. Por que desinteressada? Porque é sem vantagem, sem lucros. Eu não tenho interesse em obter benefícios daquilo. Eu identifico o fenômeno, identifico a situação. Aí eu apreendo e compreendo racionalmente aquilo que está acontecendo. Mas basta a razão? Não. Eu preciso da inteligência, do entendimento, para que é o instrumento em que eu vou identificar e classificar aqueles eventos, aquelas pessoas, aqueles agentes, enfim, eu vou classificar como psicológica, antropologicamente. Como psicologicamente? Psicológica é o seguinte, eu olho para a pessoa e digo, é minha esposa. Ela exerce uma função comigo. Eu identifico aquilo psicologicamente. Antropologicamente, ela cumpre todo um ritual comigo, toda uma situação de ingresso num contexto social. Isso é a questão cultural que ela se sente. Meus irmãos, vamos transportar isso para o rito, vamos transportar isso para o adepto. Como é que ele se põe no rito? Como é que ele se faz? É preciso compreender que esses elementos mentais têm que ser despertados no adepto, sim. Aí, depois da inteligência, o que vamos ter? Se eu já tenho esse instrumento de identificação e classificação psicológica e antropológica, vamos desenvolver na consciência dele. O que é a consciência? Essa capacidade de interiorização em que eu posso comparar os conceitos. Eu comparar esses conceitos, eu ponho dentro de mim, eu interiorizo os conceitos, eu consigo internalizá-los. E, a partir daí, eu posso, diante desses conceitos compreendidos, inteligidos, internalizados, formular uma capacidade de efetuar essas inter-relações e, por sua vez, aí sim, eu posso interrelacionar conceitos, ideias e definir posições lógicas. E, ao definir posições lógicas, eu estou produzindo decisões. Nesse momento é que podemos, então, exercer a razão, a inteligência, o entendimento, a consciência e o juízo. O que é importante para isso, para o rito moderno? Pode passar, Marcelo, por favor. O que é importante é que, com isso, nós vamos nos dar conta de que, exercendo razão, exercendo inteligência, exercendo consciência nessa condição e exercendo juízo, chegamos ao ponto principal da liberdade, a realização da autonomia da vontade. Ora, a essência de qualquer liberdade é a autonomia de vontade. Nós só podemos realizar a liberdade se tivermos autonomia de manifestação da vontade.
Ora, se essa autonomia é negada, nenhum ser é. Ele deixa de ser. E se ele deixa de ter essência, ele perde a existência. Ele deixa de ter existência. Muitas vezes nós sabemos que o indivíduo de tal maneira se apresenta na sociedade que nós dizemos assim, o sujeito está vivo, mas a gente olha a ponta para ele, é um homem morto. Não é um homem morto porque vai ser feita alguma violência com ele, não. É um homem morto porque ele não tem saída, ele não tem ética, não tem saída moral mais. Ele se perdeu. Ele se perdeu não é porque ele vai ser morto por alguém, é um homem morto porque ele não tem reação. Ele está na passividade completa. Ora, esse é o sentido da autonomia de vontade, que ela faz o indivíduo renascer a cada instante. Para o rito moderno, a liberdade, a autonomia de vontade é a excelência, E a liberdade, para o rito moderno, é a essência da sua existência, é a realização de vida mesmo no rito. Nós podemos, por quê? Porque ali está o adepto em toda a sua acepção da palavra, o adepto se pondo com toda a clareza e as suas diferenças. O ser não é igual ao outro. Eu não gosto de usar, por exemplo, aquela palavra próximo, ao próximo. Não, não é o próximo. O próximo é uma referência como se o indivíduo estivesse próximo a nós. Na verdade, nós temos que respeitar, não é o próximo porque ele é próximo, é o outro. É a individualidade que é diferente. A individualidade diferente, essa sim nos faz realizar um respeito ao outro. Por favor. Pode mudar. Obrigado, Marcelo. Então, vamos ver, diante dessa apreensão da realidade com a consciência, a apreensão da consciência por conhecimento, vamos ver como é que pode ser os objetivos do rito moderno. Eu não estou inventando esses objetivos são os objetivos do rito moderno, inclusive estão no ritual, mas nós estamos delineando e caracterizando os objetivos. O primeiro ponto que aparece é a da formação do adepto. Ou seja, o amor ao estudo é a principal virtude que nós temos. Se é o amor ao estudo, primeiro eu tenho que fazer com que o adepto tenha conhecimento de si próprio, desenvolva em si o seu eu interior. E desenvolvendo esse seu eu interior como? Com a razão, a inteligência, o entendimento, a consciência e o juízo. Isso é uma coisa que ele tem que aprender a fazer. Se nós quisermos ter um maçom, realmente um maçom, nós precisamos entender que devemos atuar de maneira ligada. Mas você quer que todos sejamos santos? Não, não quero que sejamos santos. Eu quero que sejamos o normal, o correto. Que você levante da cama, ponha o pé no chão e saiba que você não vai errar no dia. Você é maçom. Você não está no mundo para praticar erros. Você não está no mundo para cometer pecadilhos. Você está no mundo porque você é maçom. E se você aceitou ser maçom, é porque você vai praticar o bom, você vai praticar o bem, você vai praticar a honra e a honestidade. Como está na Constituição de Anderson, na seção primeira. Que sejam todos homens bons, verdadeiros, honestos e honrados. É essa a ideia fundamental. Qual é o segundo item, o segundo ponto do rito moderno? O segundo objetivo? Respeito ao outro e o reconhecimento da alteridade. Se nós reconhecermos a alteridade, exercemos aqui a tolerância, que é a segunda virtude do rito. E o terceiro requisito do objetivo do rito moderno é o reconhecimento da coletividade solidária em solidariedade social. O que é essa solidariedade social? É a lealdade. Eu exercerei a lealdade com o outro, em todos os sentidos, amplamente. E aí, a amplitude dessa lealdade se faz maior. A solidariedade social. Um dos elementos fundamentais do Grande Oriente da França, uma das características do Grande Oriente da França, é a solidariedade social. Está lá. É só entrar na internet, no site da Grande Oriente, está lá de solidariedade social. A fraternidade mencionada enquanto solidariedade social. Então, nesse momento, pode passar, Marcelo, por favor. Com os objetivos do rito, nós temos 3 possibilidades. Realizar a eficiência, a eficácia e a efetividade. Como ser eficiente? Propagando o rito e ampliando os seus estudos, usando a virtude, sim, a primeira virtude, amor aos estudos. Porque, com essa maneira, vamos ampliar esses estudos, vamos formar o ser humano, vamos formar o adepto.
Qual a eficácia disso? Como fazer isso ser eficaz? Através da aceitação dessas diferenças. E, por sua vez, qual é a efetividade disso? Toda a liberdade absoluta de consciência, ela se expressa com um limite. Embora ela seja um dos princípios do rito moderno e esteja lá mencionado no Régulateur de Masson, ela tem um limite. Qual é o limite da liberdade absoluta de consciência? É a fidelidade à ética. Senão, ela não seria uma liberdade absoluta de consciência. Ela seria, sim, uma libertinagem, uma liberdade que não teria um mínimo de controle. Qual é o limite da liberdade absoluta de consciência? É a fidelidade à ética, é a lei ética. Por isso que nós mencionamos que a lei moral, que está lá também, todo maçom deve ter os seus deveres cumprir a lei moral. Ora, claro, quando nas Constituições de Âmbito se diz isso, está querendo dizer o quê? Que existe uma liberdade, mas ele tem que se ater à lei moral. Agora, meus irmãos, eu vou provocá-los, quero provocá-los. Qual é a maior liberdade de consciência, senão a de um pai que oferece a sua vida para proteger o próprio filho, ou para manter a vida do próprio filho? Observe, o pai aí exerce um livre-arbítrio, exerce uma liberdade de consciência, mas ele exerce uma liberdade de consciência no estrito cumprimento da lei do dever. Qual é a lei do dever? Qual é o estrito cumprimento da lei do dever? É manter o filho vivo. Esse exemplo, é claro, mostra o quanto uma liberdade de consciência tem na lei do cumprimento do dever o exercício da sua limitação. Mas não a limitação para que ele não possa exercer a liberdade de consciência, mas sim a limitação para que ele possa exercer com mais afinco ainda a liberdade de consciência, porque isso demonstra que ele teve maior liberdade ainda para decidir, inclusive contrariamente à sua essência, à sua existência. Pode passar, meu irmão. Aqui tem uma proposta de um método de divisão cognitiva interativa. É muito curioso isso. Primeiro momento, nós temos que ter consciência de que somos relativos. O nosso corpo tem a apreensão da realidade, é uma apreensão meio caolha, é uma apreensão meio difícil. Por quê? Porque o nosso corpo é efetivamente um corpo relativo, um corpo limitado. A nossa consciência também é limitada, a nossa mente é limitada. Então, como tentar fazer com que os fenômenos sejam interpretados de maneira mais objetiva e mais clara, mais objetivada, mais parametrizada? A tentativa é essa, de usar o que o agente vivencia, o adepto, seria o quê? O elemento ôntico, a identidade do adepto. A identidade que eu digo não é o Carlos Newton, a identidade que eu digo, ou seja, a identidade cultural, a identidade existencial dele. Quem é aquela pessoa? De onde ele vem? O que tem por trás dele? Qual é tudo que se carrega nele? O fim a que se destina, o que deseja ele quando ingressa na ordem? O que ele quer? Um aperfeiçoamento ético e filosófico do ser humano? Muito bem. E o momento em que ele se insere na ordem? Qual é o rito, o grau vivido, o tempo, a época em que ele se insere? Tudo isso também tem que ver. O local onde ocorre isso, o lugar, a região, o país, o elemento geográfico da localização, a loja, a identificação da cultura, todos esses elementos, quando configurados de modo interativo, cognitivo interativamente, eles dão uma adequação do fenômeno à realidade. O fenômeno é efetivamente adequado à realidade e mais justo com essa realidade. A verdade é mais possível de ser identificada no fenômeno se nós agirmos com essa composição, com esse método. Mas, por favor, Marcelo, prossigamos. Agora aqui eu vou lhes trazer dois cenários curiosos para mostrar aos irmãos a efetividade de uma percepção em que o ser humano tem efetivamente uma percepção relativa das coisas. O primeiro delas é um cenário número 1, em que nós vamos ter, eu vou pegar os senhores, vamos imaginar aqui que todos saíssemos agora dos lugares onde estamos e percorrêssemos um corredor imaginário, e nesse corredor imaginário fôssemos dar a volta perimetral, dar a volta em todo o perímetro do corredor. Saíssemos de um lugar, voltássemos e chegássemos no mesmo lugar depois. E ao cabo dessa volta, eu lhes perguntaria: qual a distância percorrida?
Alguns diriam 10 metros, 15 metros, outros 18 metros, outros 7 metros, outros 8. Muito bem. Quanto tempo levamos para percorrer essa distância? Alguns diriam 5 minutos, 3, 4, 7, 8, pronto. E outros diriam, quantos extintores havia perto do percurso, havia pelo percurso? Ou então eu poderia fazer outra pergunta, quantas portas existiam também no percurso? Muito bem. Alguns diriam 4, 5, 6 extintores, muito bom. E a última questão seria, vinha em nossa direção ou ia conosco uma pessoa inteiramente vestida de branco? Muito bem, alguns responderiam, vinha, outros ia, e assim por diante. Primeiramente, meus irmãos, as 3 primeiras questões, elas demonstram o quê? Com as respostas diferentes de cada situação, demonstram que a apreensão é profundamente relativa de todo e qualquer fenômeno pelo ser humano. Ele efetivamente apreende esse conhecimento de maneira relativa. Cada um aprende de acordo com a sua individualidade, de acordo com a sua bagagem. A última, então, seria o quê? Se eu lhes disser que absolutamente nunca existiu pessoa vestida de branco, que isso foi invenção do expositor, e que não havia, todos nós sabemos que não havia, porque o cenário é imaginário, mas se não fosse, eu diria isso só depois. E os senhores acreditariam em mim. Por que acreditam em mim? Porque absolutamente isto é uma forma de convencê-los. É um argumento de autoridade. Eu, como autoridade que tenho, ou como professor, ou como expositor, acreditariam em mim. Neste momento, então, teríamos efetivamente uma discussão. Eu estou fornecendo um desvio de realidade, um desvio de conhecimento. Ora, o que aparece também no cenário segundo, dado pela professora Lilian Ferrari, transmitido o exemplo, é de que nós vamos ter, analisando os receptores fotocromáticos da visão, vamos ter, sim, o ser humano com 3 receptores fotocromáticos. Os esquilos e coelhos com 2 receptores fotocromáticos. Os pombos com 4 receptores fotocromáticos. E as cascavéis com receptores infravermelhos. As cascavéis podem ver à noite e sair para caçar. O ser humano não tem como, não vê, porque os olhos das cascavéis identificam o calor dos seres. E, ao fazer isso, evidentemente, está clara essa percepção cognitiva interativa de que há uma limitação do corpo humano em estabelecer o conhecimento e estabelecer a verdade. Como fazer isso? O que fazer para isso? Mas e o que isso tudo, Carolina, tem a ver com o rito moderno e a liberdade absoluta de consciência? Meus irmãos, a captação da realidade é fundamental para definirmos a verdade. Não se define verdade sem captar a realidade correta, adequadamente. Marcela, por favor, pode mudar. A compreensão da realidade... Não, pode passar esse aí, porque esse não é o caso agora. Os desvios de verdade. A linguagem que nós usamos, portanto, ela não reflete diretamente o mundo. Ela reflete, sim, uma construção humana nossa e única da nossa realidade, da maneira como nós apreendemos a realidade. Ela reflete isso. Não reflete absolutamente a verdade total. Carlos, aqui eu vou dar um tiro na cabeça daqui a pouco. Não, não é isso, não. O que ocorre é que nós temos que ter a certeza de que a captação de fenômenos, de verdade, de manifestações, de notícias, de informações, são captações absolutamente que devem ser checadas, que devem ser questionadas, que devem ser analisadas constantemente, mediante observação, mediante interpretação, mediante apreensão, enfim. Observem aqui os desvios de realidade do qual eu lhes falei. Argumento de autoridade é a tendência à banalização e à generalização do conhecimento. Nós temos, inclusive, equívocos históricos. Primeiro disseram que a Terra é plana, o geoplanismo. Segundo veio o geocentrismo, a Terra era o centro do universo. Depois o heliocentrismo, o Sol é o centro do universo, quando nós sabemos hoje que, segundo Stephen Hawking, existem vários universos, existem várias galáxias e vários sóis. Então, não há mais uma questão do universo, é uma espécie de multiverso.
Ora, pode passar, Marcelo. Em milênios atrás, Sócrates já dizia isso quando falava com Símias novamente, um diálogo sobre a alma e morte de Sócrates. Ele dizia: e agora, no que diz respeito à questão do conhecimento, o corpo, diz-me, é ou não um entrave em relação às indagações, um entrave se nossas indagações pedimos o seu concurso. Observe que Sócrates já trazia a informação de que a maneira que o corpo apresentava... me faltou agora aqui. O irmão Assis está apresentando? Voltou normal, continua. Não estou vendo nada, sumiu aqui. Sumiu para mim aqui também. Mas nós estamos te ouvindo. Está mínimo aqui. A tela saiu, o Carlos Francisco Assis, isso, voltou. Voltou. Beleza. Tá, então vamos lá. Então, em relação ao conhecimento para Platão, o Sócrates estava estabelecendo que o corpo dava somente a ideia relativa do conhecimento. Por sua vez, Platão mesmo, Platão trouxe essa informação de Sócrates para nós, mas Platão mesmo desenvolve a sua filosofia criando dois mundos, o mundo sensível, que é o da sensibilidade, e o mundo inteligível, o mundo das ideias, que é o da inteligência. E diz que o mundo sensível, como é o que se refere ao corpo, que Sócrates dizia que absolutamente não é verdadeiro, que é a apreensão relativa, Platão dizia, não, o mundo sensível não é verdadeiro, a apreensão sendo relativa, o conhecimento empírico é falso. Ele não traz verdade. Por sua vez, cria o mundo inteligível, o mundo das ideias, onde diz, não, a ideia sim, a ideia é um absoluto imutável, porque quando eu estabeleço a ideia, eu fixo aquele elemento, aquele instituto, aquele ser, como uma ideia determinada. E ele não se altera. Essa ideia não se altera, e, portanto, aí está a verdade. Só que, pode passar, Marcelo, por favor, só que o discípulo dele, de Platão, Aristóteles, bem, bom, está muito bem. Tudo isso acontece. Sócrates estabelece que o corpo é relativo para a apreensão da verdade. Platão vem e diz que há um mundo de sensibilidade, que é o do corpo, e, portanto, a apreensão é relativa e falsa, mas que o mundo das ideias é o que é o correto, que estabelece a ideia verdadeira. Só que Aristóteles diz o seguinte, mas essa ideia verdadeira estabelecida é preciso que seja interpretada e estabelece alguns pontos de interpretação. Primeiro, verifica-se a palavra ou o nome. O nome aí seria o substantivo, ou seja, o assunto que está fazendo com que as pessoas, com que o ser se debata sobre ele. Segundo, o verbo que condiciona a ação desse tema, desse assunto. Logo depois, se esse assunto é negado ou afirmado. E, por sua vez, a declaração que se emite disso. Qual é a declaração consequente disso, que resulta dessa ideia de palavra, o verbo atuando, a negação ou afirmação, e qual é a declaração? Se é uma declaração negativa ou afirmativa, e que essa declaração se insere em determinado discurso. Qual é o discurso? Ou seja, qual é a sequência de verdade que está sendo dita, a sequência pretendida que está sendo dita, e, por sua vez, qual é o contexto onde se insere esse discurso. Ora, meus irmãos, Carlito, mas isso aqui é uma loucura, a gente vai criar uma universidade para formar um adepto. Não, nada disso. Isso é uma coisa fácil, que pode ser numa parábola, numa lenda, numa alegoria, pode ser tratado isso dessa maneira. Basta que eu oriente, basta que eu mostre, olha, isso tem a ver com uma comissão de admissão e graus, isso tem a ver com mas nós precisamos ter essa nova mudança, essa visão de paradigma novo. Nós precisamos criar no rito moderno essa visão de instigar o adepto ao crescimento, de instigar ele. Não é possível mais nós termos, na maçonaria, na sublime ordem, simplesmente um estudo só ritualístico. Eu não sou contra a ritualística, não, meus irmãos. Ao contrário, eu quero a ritualística, mas eu quero a ritualística estudada como um elemento metafísico. Eu quero saber por que se dá as 3 batidas e por que tem por trás das 3 batidas. Nós temos aqui as 3 batidas distintas. Estão vendo?
Ora, por que ter esse ritual aqui? Não dá para interpretar? Não dá para trabalhar em cima disso? Dá. É fundamental. Então, pode prosseguir, Marcelo, por favor. A partir disso, nós vamos ter, então, a ideia da consciência da verdade. Com essas interpretações todas, a consciência da verdade surge. Não surge de uma vez só, não surge só com que eu tenho essa visão toda, mas ela surge através do que eu dizia aos senhores. Essa concentração na observação dos fenômenos na realidade. O conhecimento da verdade é preciso que seja uma observação concentrada dos fenômenos. Por que eu falo em observação concentrada, foco? Por que eu falo em apreensão mental dos fenômenos? Por que estou mencionando a interpretação do conhecimento adquirido aqui? Meus irmãos, imagine um mágico numa performance determinada. A primeira coisa que ele faz, se ele vai fazer o truque com esta mão, ele vai chamar a atenção, desfocar a atenção de todos para a mão direita. Enquanto isso, ele está fazendo o truque na mão esquerda. E o irmão vai focar a observação na mão direita. E ele está fazendo o truque todo completamente com a mão esquerda. Isto se dá, meus irmãos, em notícia de jornal, em notícia política, em notícia econômica, financeira. A vida é assim. A realidade está sendo assim conosco. A realidade, e eu vou mais longe, é preciso que o adepto interprete também dessa mesma maneira para que ele se prepare para a realidade social, para que ele se prepare para a realidade como um todo. É preciso que o adepto tenha esse conhecimento. E, a partir daí, ele terá sempre a concentração na observação dos fenômenos na realidade, a apreensão e a interpretação. Pode passar, meu irmão. É possível, então, diante disso, realizar um conhecimento metafísico no rito moderno? O conhecimento metafísico é possível? Eu diria que sim, meus irmãos. Eu diria que é possível entrar. Como? Fazer o quê? Encontrar a essência de cada ente ou instituto ético ou laico para além do significado aparente e comum. Há um rabino dos novos, aí existentes, Newton Bonder, que menciona, num dos seus livros, a ideia do aparente, o aparente do oculto, o oculto do aparente e o oculto do oculto. É a solução, o segredo julgado da solução de problemas, do rabino Newton Bonder. E ele menciona essa possibilidade de que alguma coisa está sempre oculta, que é o entendimento metafísico de algo. Pode prosseguir. Quais são os valores maiores e universais que nós poderemos colocar para o adepto discutir em loja, no rito moderno? É possível. Pode passar, irmão Marcelo. Pode haver um estudo metafísico racionalista no rito moderno? Sem dúvida. A verdade, a razão. A verdade é absoluta ou é relativa? A razão, pode haver uma razão emocional? Essas questões são paradoxais, mas são profundas. Mostram ao adepto a possibilidade de crescimento. A consciência pode aprender absolutamente alguma coisa. A vontade pode ser expressa de maneira autônoma ou heterônoma. Como pode acontecer a ideia de justiça distributiva, comutativa, pedagógica e assim por diante? Cada um desses elementos, eu não vou citá-los todos, pode ser objeto de estudo metafísico no rito moderno, no racionalismo metafísico do rito moderno. Siga, por favor. Mas o que temos que fazer com o neófito, com o adepto neófito ou não? Empatizar o adepto. O que é empatizar? É a simpatia? Não, a simpatia é o gosto que eu tenho por algum irmão, claro, pelo irmão Assis, muito simpático, pelo irmão Fernando, todos. Enfim, na verdade, a empatia, eu me socorri da professora Joana Simão, a portuguesa professora Joana Simão Valério, que no seu artigo Empatia e Simpatia, qual a diferença? Ela estabelece uma diferença que eu achei fantástica. Diz ela, a empatia implica a capacidade de nos posicionar no lugar do outro para compreendermos a sua realidade interna, independentemente da pessoa em questão.
de estarmos ou não de acordo com ela, ou de simpatizarmos ou não com ela. A empatia genuína está a serviço da comunhão emocional, e eu diria, da fraternidade, e da aceitação e do respeito pelo outro e pela sua realidade, o que implica uma atitude de não julgamento e de despojamento de preconceitos do próprio, preconceitos de quem vê com empatia o outro. Eu tenho que me despojar dos preconceitos. Essa maneira é a maneira pela qual nós deveríamos indicar ao adepto, neófito ou não, o seu trabalho dentro da maçonaria. A sua forma de atuação tem que ser sempre, mas não é empaticamente ao outro irmão, não, meus irmãos. É empatia em relação a Salomão, em relação a Irã, de certa maneira já ocorre essa empatia, porque nós já fazemos isso, os irmãos sabem que eu me refiro, mas a Salomão, por que Salomão ficou com raiva? Porque mandou agir de determinada maneira? Ora, nada mais foi do que isso. Precisamos empatizar efetivamente o irmão para ele entender exatamente como é que se dá o ritual. E como vamos empatizar o adepto? Por favor, irmão Marcelo. A maneira de empatizar o irmão adepto seria intensificar a dramatização, fazer com que essa dramatização fosse cada vez mais determinante, fosse cada vez mais séria, mais expressiva, e ampliar o estudo filosófico do rito, implantar a discussão de temas éticos, modelos de conduta social, enfim, elevar a discussão. Muitas vezes, inclusive, suscitar questões polêmicas de práticas virtuosas. Como ser virtuoso? É bom o traficante que constrói um hospital numa comunidade? Ele é bom? Ele exerce bondade? Não exerce? Questões... isso não é metafísico. O conceito é metafísico. O conceito que vai ser analisado dessa bondade é metafísico. Existe espiritualidade realmente nessa bondade? O que está por trás disso? Enfim, meus irmãos, pode passar, irmão Marcelo. Mas, Carlos Newton, eu não estou entendendo por que a liberdade de consciência pelo conhecimento dessa verdade. Meus irmãos, toda essa ampliação da aquisição de conhecimento que está aqui, eu não vou mencionar esses 6 itens, mas os irmãos estão vendo que em todos eles está aqui o destaque para uma interação de condição cultural, ou seja, de inserção numa condição contextual, de um determinado contexto, do adepto em relação ao ritual, seja o ritual passado, seja em relação à vida contemporânea que temos. E essa mescla, esse elemento fundamental. Pode passar, irmão Marcelo. Queria mencionar também a ideia da imagética. A imagética, o que é a imagética? A imagética é a linguagem da imagem. Irmãos, uma coisa é eu ler aqui, o som sair e os irmãos compreenderem o sentido do que falo. Outra coisa, e isso acontece demais na maçonaria, é nós vislumbrarmos um esquadro, um compasso. Quando se vislumbra um esquadro, um compasso, o que é que cada irmão sente? Eu tenho certeza, meus irmãos, que quando algum irmão vislumbra um esquadro, um compasso, não é a mesma coisa que eu vislumbro, embora todos sejamos maçons. Mas, certamente, o que o irmão João Medeiros vê no esquadro compasso pode ser algo diferente do que eu vejo. No entanto, ele vê a mesma imagem, mas a captação disso, para ele, na sua mente, ocorre de outra maneira. Aquela imagem a ele significa outra coisa. E assim por diante, os irmãos vão tendo, o irmão Canindé a mesma coisa, o irmão Cristiano Câmara também, o irmão Assis, cada um vai compor, todas as imagens que nós temos, elas falam para nós, elas nos dizem coisas, e nós captamos a imagem. É diferente do que eu digo assim, maçonaria, ao mesmo tempo, será que eu vislumbro, efetivamente, o sentido do esquadro compasso, ou eu estou, na verdade, falando outra coisa? Eu vislumbro outra coisa quando vejo o esquadro compasso. Esta é uma reflexão que nós precisamos fazer.
O texto que aqui se encontra, dessa lâmina aqui, eu me refiro a que os irmãos tenham que compreendo a necessidade de relação, de interatividade entre a questão psicológica, a questão histórico-filosófica e a imagética também, como é que ele recebe essas imagens, toda essa linguagem, e como é que o aspecto antropológico, ou seja, como é que ele se insere no tempo, na cultura em que ele se encontra, no aspecto social, na sociedade, o psicossociológico, em que ele se põe na visão empírica da realidade, ou seja, quem ele é funcionalmente, quem ele é profissionalmente, como ele funciona na sociedade. Eu me lembro que quando lecionava, uma vez eu dei uma aula para os meus alunos e perguntei, trouxe um texto, inclusive, de um pesquisador em São Paulo, e quando ele dizia assim, que havia seres invisíveis, porque ele fez uma espécie de pesquisa em que ele se vestiu de lixeiro e ele passava no restaurante da universidade. Ele era professor e ele passava no restaurante da universidade vestido de lixeiro coletando o lixo. Nenhum dos alunos que conhecia ele foi capaz de dizer, professor, o que você está fazendo aqui? Não, ele virou um ser invisível, porque ninguém olha para o lixeiro que coleta o lixo no restaurante. Ninguém identifica quem é o lixeiro. Quer dizer, que função é essa? Essa questão sociopsicológica, psicossociológica do indivíduo, como é que ele se põe dentro da cultura dele, dentro da sociedade dele? Há uma identidade, sim, meus irmãos, que é uma identidade profissional. Qual é a identidade social do indivíduo? A identidade social dele é a identidade profissional. Como ele se insere na sociedade através da sua profissão. No momento que ele se insere na sociedade através da sua profissão, ele tem uma identidade social. Se estiver desempregado, ele não é bem recebido. Existe um preconceito profundo em relação a isso. Existe um preconceito profundo. Enfim, o que é preciso fazer é que o irmão adepto entenda isso aí para que ele possa realizar a síntese e aí sim iniciar-se na realidade, integrar-se à realidade. Pode passar, irmão Marcelo, por favor. Vamos passar agora praticamente ao ponto mais, começar realmente ao fim, início do fim, meus irmãos, por favor. Há uma origem, sim, uma origem histórica, que surgiu da liberdade absoluta de consciência do Reclater de Masson. Nesse aspecto, essa origem histórica, ao meu ver, me corrijam se estiver errado, surge pela primeira vez a expressão liberdade absoluta de consciência no Regulateur de Masson. É ali que está na página 30 do Regulateur de Masson, traduzido pelo irmão Gustavo Vernasque Patuto e pelo irmão Dalmir Dias Laport. Que retraduziram a questão e trouxeram para nós, graças a Deus, a tradução dessa obra. Muito importante. Pode passar, irmão. Enfim, há uma origem histórica, sim. Essa origem histórica, pela primeira vez, teria sido mencionada lá. E existem 8 características de essência. Mas eu não vou discutir nem vou questionar essas 8 características de essência. Eu posso até mencioná-las aqui e enumerá-las, mas absolutamente não vou entrar na discussão disso. Pode passar, irmão Marcelo. Essas 8 características de essência que eu entendo, se os irmãos quiserem depois uma outra live para discutir isso, podemos até provocar um debate com outro irmão, seria até interessante. Entendo eu que é o racionalismo, o adogmatismo, o humanismo, o universalismo ético de valores, a fidelidade à ética, a liberdade absoluta de consciência, o agnosticismo, sim, que eu entendo que existe como característica do rito, o laicismo e o secularismo. Todos esses fazem parte, são características de essência. E por que eu chamo de essência? Eu não chamo de características essenciais. Características essenciais são externas, então, que constituem a necessidade de construção do rito. Eu digo características de essência, ou seja, estão internas no próprio rito, fazem parte integrante do rito, porque são características da essência do rito e da existência do rito. Sem elas, o rito não existe. São características de essência, portanto. Pode passar, irmão. Agora, eu efetuo 4 questionamentos interessantes que poderia suscitar polêmica nos irmãos, e é isso que eu quero fazer.
No primeiro momento, essas 4 indagações que eu trago ao absurdo, completamente ao absurdo, tentando incutir uma certa coerência nessa absurdidade. O primeiro questionamento seria: poderíamos conceber que uma simples regra humana viesse a declarar a inexistência divina de quem fosse teísta ou deísta? Claro que não. É óbvio que não. Qualquer irmão me repugnaria, ofereceria uma repugnância total a mim mesmo se eu concordasse com isso. De maneira alguma. Uma regra humana não pode jamais dizer que não existe Deus. Isso é uma questão de liberdade de cada um. Mas, em contrapartida, poderíamos dizer que um ser humano não pode deixar de acreditar em Deus? Também não, meus irmãos. Porque isso é parte de uma liberdade absoluta de consciência. Se ele não quiser acreditar em Deus, eu quero só explicar uma coisa. Eu acredito em Deus. Eu sou crente em Deus. Mas se ele não quiser acreditar em Deus, eu não posso dizer assim, crê ou morre, como há séculos atrás dizia-se nas cruzadas, os árabes diziam nas cruzadas, e recentemente acabaram dizendo por aí, com o Estado Islâmico, crê ou morre. Não, absolutamente. Não existe essa possibilidade. Né? Pode passar, irmão Marcelo. O segundo questionamento que se apresenta é o seguinte: como realizaremos o sentido físico e metafísico de amor à humanidade? Um dos pontos mais essenciais do rito moderno é o amor à humanidade, é a fraternidade universal, da própria sublime ordem. Como vamos realizar o livre pensamento? Como vamos realizar a liberdade absoluta de consciência? Como seremos um centro de união se não permitirmos a liberdade absoluta de consciência de cada irmão com suas convicções filosóficas? É impossível. O rito é que influencia a realidade. Não é a realidade que influencia o rito. O rito influencia a realidade. O rito constrói a realidade. Essa é a ideia. Então, nós estamos aqui para... A iniciação do aprendiz é o ingresso no grau de aprendiz. A sua recepção no grau de companheiro é o aprendizado que já está tomado, já está construído, já está efetivado. A realização é a sua elevação ao grau de mestre. Ele se realiza plenamente maçom. E, por sua vez, a síntese se dá nas ordens de sabedoria, meus amigos. Então, este é o momento, é assim que se constrói a liberdade absoluta de consciência e a realidade para o adepto. Pode prosseguir, meu irmão, por favor? Há alguma restrição na liberdade absoluta de consciência no terceiro questionamento? Eu estou aqui não estou contra, nem quero questionar a Grande Loja Unida da Inglaterra. Quero deixar de plano isso. Apenas estou fazendo isso como uma forma de argumentar. Um argumento para que possamos chegar futuramente a um ponto de equilíbrio. Mas a ideia fundamental é esta, é de que... Peraí, agora deu um problema aqui. O método interpretativo do argumento ao contrário. Se a situação fosse inversa, digamos que a Grande Loja Unida da Inglaterra fosse laica e admitisse o ingresso de ateus, porque então laica e tivéssemos rito teísta, teríamos de admitir o ateu também? Observe o raciocínio. Se ela fosse laica e admitisse os ateus, teríamos nós, num rito teísta, que admitir o ateu também? Claro que não, meus irmãos. Por quê? Porque o que deveria definir sempre estas questões, deveria ser a coerência interna do rito. A coerência interna do rito, ou seja, a coerência, a compatibilidade, a validez e legitimidade desse rito. Estes elementos é que devem dar, efetivamente, a construção e a admissão de adeptos. Né? Ora, vamos prosseguir, irmão Marcelo, por favor. Há um requisito, um quarto questionamento, efetuado pelo rito moderno. Há algum requisito de restrição efetuado pelo rito moderno? Nenhum. Exceto aquele de ser bom, verdadeiro, honesto e honrado.
trata-se de uma crença que o indivíduo tem, o adepto, o candidato tenha fé científica, caso seja cientista, um físico, um biólogo, uma outra crença qualquer que não pode sofrer tratamento dogmático? Sim. E se assim é, onde está o problema? Aplica-se o princípio magno do rito, que é a liberdade absoluta de consciência. Nada há que leve a uma dificuldade, nada há que leve ao reconhecimento. Bom, nada há que leve a deixar-se de reconhecer. Bom, vamos adiante. Aqui eu trago, então, a ideia das exigências e regras intrínsecas ao rito. A coerência lógica interna do rito. O rito tem que se fazer em si mesmo coerente logicamente. Tem que trazer toda uma coerência lógica dentro da sua explicação, da sua explanação, da sua realização. Por sua vez, deve haver uma compatibilidade institucional do rito com a sublime ordem. Claro, o rito tem que ser um rito da maçonaria. E, por sua vez, ele tem que demonstrar uma validez e uma legitimidade histórico-filosófica. Ou seja, quando nasce esse rito, ele nasce efetivamente de elementos que se constituíam como maçons na época, reconhecidos por grandes orientes ou grandes lojas estabelecidos na época? Sim. A filosofia praticada é efetivamente... o que eu quero salientar com isso, meus amigos, é que não é um aventureiro que lança a mão de alguma coisa para efetivamente criar uma maçonaria qualquer. Tem que haver uma validez e legitimidade histórico-filosófica, que vem não necessariamente de antigos registros, como os irmãos vão ver, os antigos registros são de 1189, mas efetivamente de elementos antigos, porque o nosso rito surge em 1723 com os modernos. É o rito antigo, é o rito moderno daquela época, né? Enfim, pode prosseguir, irmão Marcelo. A origem conceitual, na verdade, eu lhes trago agora aqui um outro elemento. Nós falamos da origem histórica. Esta agora aqui é a origem conceitual da liberdade absoluta de consciência. Essa origem conceitual, a meu ver, surge com a Constituição de Anderson. Lá está dito que há uma liberdade absoluta de consciência. Os irmãos lá são classificados como aqueles que são bons, verdadeiros, honestos e honrados. E por opiniões, quaisquer opiniões, que deixem as suas opiniões particulares para si, por quaisquer denominações ou persuasões que tenham sido distinguidos. Ora, meus irmãos, o que é isso? Senão que abandonem totalmente as suas convicções pessoais e respeitem a liberdade dos demais que pensam diferentemente. O sentido está todo inoculado na própria Constituição de Anderson. Pode prosseguir, meu irmão. Vamos utilizar, para melhor entendimento nosso, o que eu chamo de direito preambular. O direito preambular nada mais é do que aquele elemento que surge no início de qualquer diploma legal, mas que está dito ali a finalidade por que se vai constituir aquela lei. Aqui, nas obrigações do maçom, das Constituições de Anderson, a primeira parte, está dito: extraídas as obrigações dos maçons, extraídas dos antigos registros de lojas da Leimar e daquelas na Inglaterra, Escócia e Irlanda. Presta atenção. São extraídos esses registros de antigas lojas de Leimar e da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Ora, não foi uma elaboração pessoal, porque eu, Anderson, quis escrever isso. Eu compilei antigos registros que existiam. Aqui está no direito preambular, o preâmbulo das Constituições, está claro que foi compilado algo. Está claro que foi estabelecido com base em antigos registros já existentes. Em nenhum momento, me perdoem os ritos teístas do Grande Oriente, mas em nenhum momento está lá dito que deveria ser teísta. Ao contrário,
O que está compilado pelos antigos registros é que tem uma religião natural de homens bons, verdadeiros, honestos e honrados. E por quaisquer denominações e persuasões que sejam distinguidos, mantenham as suas opiniões particulares para si. Pode prosseguir, irmão Marcelo. Eu cito agora aqui o texto traduzido, fiz uma tradução livre, na seção primeira, do artigo 1º, das Constituições de antes, na parte relativa a concernente a Deus e a religião, que é a parte 1 das obrigações, e transcrevo ipsis literis, só quero fazer 2 menções, não vou ler isso tudo não, mas quero fazer 2 menções, trouxe para que os irmãos pudessem comparar. A primeira delas, onde se diz: um maçom é obrigado por seu dever a obedecer à lei moral e se ele corretamente entende a arte, nunca será um ateu estúpido. Muitos dizem, não, é um estúpido ateu. Não, mas me perdoe, mas não é um estúpido ateu. E isso muda tudo, porque estúpido não é um substantivo. Estúpido ateu, na expressão, seria um substantivo, e ateu seria o qualificativo, o adjetivo, o predicado. Não. Em inglês, meus irmãos, naquela época, e os irmãos podem observar no texto aqui presente, naquela época, os substantivos todos eram escritos em letra maiúscula, mesmo no meio da frase. Como até hoje o alemão é feito. O alemão, todos os substantivos são escritos ainda hoje com letra maiúscula no meio da frase. Aqui, meus irmãos, ateu é a palavra atheist. Ateu está em maiúscula. Ateu é um substantivo. É a mesma correlação que se faz de interpretação e tradução quando eu digo em inglês blue sky, ou seja, blue é azul, sky é céu. Blue sky não é traduzido como azul céu. Claro que é traduzido como céu azul. Blue sky é céu azul. Por quê? Porque o inglês sempre coloca o adjetivo na frente para qualificar o substantivo, para ele saber qual é a condição que o substantivo se põe. Isso é o que o inglês faz. Quando ele diz stupid atheist, ele está dizendo ateu estúpido. Não é um estúpido ateu. Ele está dizendo ateu estúpido. Ele está qualificando que o indivíduo é ateu, mas ele tem que ser estúpido. Meus irmãos, algumas questões eu posso lhes trazer para entender. E com base em Valério Alberton, que era padre maçom, no seu livro Conceito de Deus na Maçonaria, que tenho, Valério Alberton dizia o seguinte: não, naquela época não existia ateus livres pensadores, como nós hoje entendemos. Naquela época só existia ateu, era denominado ateu o indivíduo depravado, o licencioso, aquele sem Deus. Ateu não era o que negava a Deus, ateu era o sem Deus, né? Que ele era o indivíduo depravado. E a velha história que nós conhecemos da situação relativa ao Hellfire Club, ao Clube da Chama do Inferno, do Duke Wharton, que depois se tornou grão-mestre, nós vamos entender que esta maneira é efetivamente a maneira que levou, segundo dito também por Valério Alberton, que levou o Anderson e Desaguliers a colocarem este texto também, para impedir que Wharton e seus asseclas quisessem ingressar na maçonaria depois que Wharton fosse também o grão-mestre da maçonaria e durante esse período, até porque depois ele foi expulso, enfim. Mas o fundamental, meus irmãos, que eu queria demonstrar nesse primeiro momento é essa questão do ateu estúpido. Por outro lado, aqui mesmo no texto, os irmãos vão observar que há aquela religião em que todos os homens concordam. Se nós ultrapassarmos e passarmos a ler o que está sublinhado logo depois, aquela religião que todos os homens concordam, isto é, ser bons homens verdadeiros ou homens de honra e honestidade, por quaisquer denominações, está claro que aí ficamos com a ordem direta na frase. Pode passar, irmão Marcelo, que eu acho que temos uma lâmina que explicita isso
adequadamente. Não, aqui eu estou mencionando o Wharton, que já falei. Pode prosseguir. Não, volte aquela. Desculpa. Aqui está a declaração de Valério Alberton sobre o Wharton. De fato, lembrando não dos ateus livre-pensadores que não os havia naquele tempo, mas os ateus licenciosos dos então denominados Hellfire Clubs, Clube da Chama do Inferno, como veremos logo a seguir, e não tudo indica que o ateu estúpido e libertino religioso são, na boca e na pena de Anderson, a mesma pessoa. Aliás, são os únicos existentes, então, uma vez que o deísmo não havia sido penetrado ainda e que os ateus, por convicção, ateus teóricos ou especulativos, eram praticamente inexistentes naquele tempo. Esse elemento é fundamental para que nós tenhamos a consciência do que existia naquele tempo. Qual era o contexto em que se insere esse trecho da Constituição de Anderson. Podemos prosseguir? Então, como eu digo, aqui está o texto colocado na ordem direta. Agora é considerado mais conveniente apenas obrigá-los àquela religião em que todos os homens concordam, isto é, ser bons homens e verdadeiros ou homens de honra e honestidade. E prosseguindo, na ordem direta, deixando suas opiniões particulares para eles mesmos, por quaisquer denominações ou persuasões que possam ser distinguidos, pelo qual a maçonaria se torna o centro de união e o meio de conciliar a verdadeira amizade. Esses elementos mostram uma análise adequada da ordem direta das expressões, que o intuito básico, fundamental de Anderson não era estabelecer qualquer teísmo, e sim uma possibilidade de deísmo. Deísmo, ou seja, a criação existe, mas a criação ficaria de acordo com a opinião praticada por cada um dos seus elementos. O que nós hoje chamamos de liberdade absoluta de consciência e entendemos que o adepto tem, estava no texto de Anderson, deixando suas opiniões particulares para eles mesmos. Já está construído isso na própria Constituição. Mas o que aconteceu, então, Carolina? Aconteceu que os antigos surgiram na maçonaria, fizeram o pacto com os modernos e começaram a começou a hegemonia dos antigos. E aí estabeleceu-se, em 1815, a definitiva Constituição, em que se exigia um teísmo monocrático, um teísmo, um monoteísmo, absolutamente. Porque até então, a de 1738, era uma Constituição cristã, e admitia essa condição. Mas a de 1815, efetivamente, ali elimina qualquer condição e exige o teísmo completo. Eu não estou aqui tentando demonstrar que houve erro, que não houve erro. Eu estou mostrando que, do ponto de vista filosófico e histórico, houve uma disputa interna na Grande Loja Unida da Inglaterra que leva a essa situação e que houve uma supremacia dos antigos para determinar esse elemento como está hoje. Pode prosseguir? Enfim, aqui está a ideia da elaboração, mas principalmente o que eu gostaria de trazer aqui aos meus irmãos é que duas coisas. A maçonaria britânica não adota landmarks, sim adota as constituições de Anderson e, por sua vez, com suas reformas, evidentemente, e, por sua vez, os regulamentos gerais de Payne, e, por sua vez, um chamado 8 obrigações para serem cumpridas ao reconhecimento de uma grande loja, que são, efetivamente, os 8 pontos de reconhecimento de uma grande loja, emitidos, organizados, publicados em 4 de setembro de 1929, que até hoje vigoram. Mas estas 8 pontos de reconhecimento estão sofrendo flexibilizações, meus irmãos. Pode prosseguir, irmão Marcelo.
O próprio irmão maçonólogo, o irmão Nicolas Lam, também disse que essa tolerância religiosa que houve em 1723 foi perdida, porque absolutamente, desde 1738 até 1815, praticamente expulsou-se o sentido existente de deísmo da Constituição de Anjos de 1723. Prossiga, por favor. O irmão George Payne, também, nos regulamentos gerais, ele apresenta um ponto que me parece interessante. Eu já lhes falei do direito preambular nas obrigações. E agora vamos falar do direito preambular nos regulamentos gerais. O próprio irmão George Payne mostra o seguinte: regulamentos gerais, é a tradução dele, do texto, regulamentos gerais compilados primeiro pelo senhor George Payne e agora sob o comando do nosso denominado justo venerável grão-mestre Montague. O autor deste livro comparou e reduziu aos registros antigos e de uso imemorial da fraternidade coletados todos dentro deste novo método. Por que novo método? Novo método porque antigamente a tradição era dada de loja em loja. Era a tradição oral, não havia nem ritual. O ritual que a gente ouve, a gente tem consciência de lá, é esse aqui, da maçonaria dissecada, né, meus irmãos? E desse aqui também. Esse aqui veio da origem dos modernos, da época. E esse aqui, praticamente, é a origem dos antigos, o ritual dos antigos. Então, efetivamente, o que se dá é que, a partir dessa situação, nós vamos encontrar que Payne se dedica a compilar os antigos registros. Pode passar, por favor, meu irmão. Quando se dedica a passar os antigos registros, nós até aceitamos, sim, antigos registros, que beleza, antigos, mas o que são antigos registros de costumes memoriais? Que coisa é essa, antigos registros? Como é que se compreende o antigo registro? Vamos lá, vamos entender isso. Os costumes de tempos imemoráveis, primeiro, o costume tem que ter existido desde um passado remoto, reconhecidos como em vigor naquela época e em prática desde a data de 1189. Ou seja, era um costume praticado naquela época e em prática de lá para cá. Pô, muito bem. Além disso, tem que haver a concomitância de todos esses pontos. Além disso, tem de ser exercido de forma contínua neste período. Tem de ter sido exercido de forma pacífica e sem oposição. Tem de ter sido considerado obrigatório. Deve ser objeto de definição precisa. E deve ser consistente com outros costumes. E, por sua vez, devem ser razoáveis. Toda essa constituição, todo esse elemento tem que ser simultâneo e concomitante, sob pena de não podermos considerar antigos registros de costumes imemoriais. Ora, meus irmãos, por que 1189, Carlos Nilton? Pode passar, meu irmão, vamos ver. Em 1189, o rei Ricardo I, também chamado Ricardo Coração de Leão, determina a sua partida, ele segue para as cruzadas e entrega o reino da Inglaterra a dois bispos, que passam a reger a Inglaterra. O príncipe sucessor dele, o irmão dele, John Lackland, chamado Lackland, Lack sem land, terra, João sem terra, John Lackland, é chamado assim porque o rei Henrique II, pai dos dois, passou todas as terras para Ricardo I e deixou John sem terra. Aí o povo começou a chamar John de John Lackland, John sem terra. Mas não era porque ele não ganhou terra nenhuma na guerra, não. É porque ele simplesmente não tinha sido aquinhoado pelo pai. Ora, esses bispos ficaram regendo o reino até a morte de Ricardo I, que veio a falecer em 1199, 10 anos depois. Ricardo passa 10 anos nas cruzadas e volta antes desses 10 anos
mas vai lutar com Felipe II, o francês, que se aliou a ele para as cruzadas, mas depois ele se rebelou dele, e ele vai lutar na França contra os franceses e acaba morrendo lá. Ricardo não volta. Assume João. No que assume João, João começa a violar os costumes existentes, estabelecidos pelos bispos. Por que os costumes foram estabelecidos pelos bispos? Era a maneira de governar, já que eles, meros bispos, não podiam ditar decretos ao povo. Então, os bispos passaram a utilizar o quê? A utilizar os costumes e considerar esses costumes como regras normais para administrar a nação, administrar o reino. Quando John Lackland assume, ele assume e quer desfazer esses costumes. Aí o que assiste? O que acontece depois? Em 1215, os barões revoltados com isso entendem de realizar uma assinatura da Magna Carta. E por que ela se chama Magna Carta? Porque a grande Carta das Liberdades ou concórdia entre o rei João e os barões. Observe que não é entre o rei João e a igreja. Entre o rei João e os barões, para a outorga das liberdades das igrejas, da igreja e do rei inglês. Quer dizer, os barões estavam outorgando, concedendo a liberdade para a igreja, que nesta época já tinha se aliado ao rei João e e ao rei inglês também. Então, meus irmãos, só para entender os antigos registros, quando houve uma manifestação posterior para dizer que os antigos registros tinham sido suspensos, houve oposição aos antigos registros. Não foram. Consideraram esse período que João utiliza como uma violação aos antigos registros, aos costumes, e consideraram que esses costumes ficaram suspensos absolutamente nesse item. E tendo ficado suspensos, eles consideram ainda válidos de 1189 até hoje. Então, qualquer costume existente desta época é considerado válido. Pode passar, meu irmão. E foi isso que se refere. Nós vamos verificar, então, que nas nossas leis, na nossa história, pena que o irmão Patuto não está aqui, poderia até contribuir comigo, mas a primeira que tem é a Constituição de York, de 926, se não me engano, 926, portanto, bem antes de 1189, um pouco antes. Mas é evidente que outras constituições surgiram posteriormente a isso. E esses antigos registros foram coletados exatamente dessas constituições de 1189 para cá, como elementos que levam a reconhecer que o ritual não fala em teísmo. E por que não fala em teísmo, meus irmãos? Eu estou contra o teísmo? Não estou contra o teísmo nenhum. Eu estou dizendo que não fala porque a maçonaria à época era operativa. Os maçons operativos tinham suas próprias igrejas e iam tratar disso nas suas próprias igrejas. E absolutamente não tratavam disso nos seus ofícios, porque era ofício. Lá eles tratavam de ofício. Lá eles não tratavam de reza, de oração, de Deus, não tratavam. Então, nesse momento, quando se coleta dos antigos registros alguma coisa, não há efetivamente manifestação divina. É muito pequena. Havia sim, poderia haver. É só pegar a Carta de Bolonha, que tinha alguma menção também, mas poderia haver um ou outro que mencionasse, graças a Deus, nossos ofícios estão sendo... Tudo bem, não é contra isso, não. Mas a maioria não tinha essa menção, era a maçonaria operativa, somente isso. Ora, quais são, para se entender o direito constitucional britânico, só para entender onde é que está os memoriais, os antigos registros memoriais, ele está no Customary Law, lá no último, letra D, os casos raros obrigados, baseados nas alegações de violações de costumes imorredouros ou de tempos imemoriais, que são decididos pelo soberano de momento, o rei ou rainha. Os outros, o common law é o caso, efetivamente, do precedente judicial. A primeira decisão dada é a que vale para todas as demais. O statute law é a lei editada pelo parlamento. E
Equity. O equity não é nossa equidade. A nossa equidade tem a ver com igualdade. Lá, a equity, eles têm, inclusive, uma piada, porque o Lord Chanceler, o Lord que representa, que se expressa junto à rainha diretamente, ele diz que essa equidade deles tem o tamanho do pé do Lord Chanceler. Ou seja, varia de acordo com o tamanho do pé do Lord Chanceler. Isso quer dizer o quê? Que, dependendo do Lord Chanceler, a equidade pode ser aplicada de um jeito ou de outro. Mas o súdito pode escolher entre resolver o seu conflito legal com pura equidade ou pelo common law, um tribunal. Ele escolhe, ele pode fazer um ou outro. E o statute law é o direito escrito de lá, que não é pouco, mas tem uma importância relativa. E o customary law, que é os tempos imemoriais, os costumes de tempos imemoriais. Esse senhor que está aqui do lado é Albert Van Dicey. Albert Van Dicey é o indivíduo que cria os pilares gêmeos. Quais são os pilares gêmeos? Os pilares do princípio da soberania parlamentar e o princípio da igualdade no direito britânico. Com a soberania parlamentar, ele quer dizer que o parlamento é soberano para legislar sobre toda e qualquer questão, mas tem que exercer o princípio da igualdade para isso. Assim como legisla em relação a um nobre, deve também tratar o comum do mesmo jeito. Então, esse é o sentido que Albert Van Dicey esclarece, criando no livro que constitui, que publicou, Introduction of the Study of the Law of the Constitution, que publicou em 1885. Então, nessa situação, ele se apresenta como digamos assim, um pai do constitucionalismo britânico. Pode prosseguir, Marcelo. Agradeço a presença do irmão Gustavo Patuto. É uma honra. O Nicolas Aslan fala, então, de que a grande loja-mãe, no texto que ele escreve para o irmão Valério Alberton, padre e maçom, Nicolas diz que, num dos textos, ele diz a grande loja-mãe da maçonaria universal, afinal de contas, não é a Santa Sé da maçonaria. Ora, ele quer dizer com isso que não poderia haver uma determinação de regularidade ou irregularidade para uma grande loja. Né? Pode passar adiante. Na verdade, eu queria trazer aos irmãos, eu não estou contra a grande loja, quero até fazer essa ressalva, porque pode parecer que eu estou contra a grande loja, apontando irregularidade, que não pode fazer irregularidade. Não tem nada disso. Eu quero apenas fazer uma ressalva de que, hoje, esses 8 pontos de reconhecimento da grande loja, eles estão sendo flexibilizados, totalmente flexibilizados. É uma situação, até porque, e isso eu chamo a atenção do nosso Supremo Conselho, chamo a atenção do nosso GORN, chamo a atenção de tudo, no sentido de que isso pode gerar dificuldades para nós futuras. Como assim? O que eu quero alertar? Primeiro, o fato de nós dizermos assim, não pode haver essa liberdade absoluta de consciência irrestrita e admitir qualquer um que seja dentro da loja ou dentro da sublime ordem, é claro que o único elemento que estabelece limites, eu digo e repito, é a fidelidade à ética. O indivíduo tem que ser bom, verdadeiro, honesto e honrado. Isso é fundamental. Não se pode ultrapassar esses limites, que estão na Constituição de Anderson. Mas eu queria chamar a atenção porque algo que se diga assim, mas não pode o ateu, mas não pode isso, não pode aquele, não me importa, meus irmãos. Isso, a meu ver, isso aí estaria tangenciando uma violação dos nossos preceitos de justiça, beleza, verdade e bem, que são princípios maçônicos fundamentais. De justiça, porque o direito de tratamento igual existe a todo cidadão no exercício da cidadania e igualdade. De beleza, porque nós teremos
a pluralidade de pensamento em loja e na sublime ordem. De verdade, porque as busca do conhecimento mais amplo eu não estou conseguindo, distributivo e interativo. E o bem seria pelo exercício de respeito mútuo, tolerante e o reconhecimento do direito à diferença. Ora, temos aqui ao lado a menção à nossa Constituição Federal. A nossa Constituição Federal diz os objetivos fundamentais da República, e um deles, no item 4º, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Não pode discriminar. Não pode. É difícil. O artigo 5º, que fala da igualdade dos direitos entre todos, menciona que homens e mulheres são iguais aos direitos e obrigações, nos termos da Constituição. São iguais. São iguais. O inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Só a lei pode excluir alguém. Não pode ser diferente. E no inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica. Impossível dizer para o indivíduo que ele não faça o que ele quer com base em convicção filosófica. E no item seguinte, a lei punirá qualquer discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais, as que está no artigo 3º acima mencionado. Bom, meus irmãos, eu faço o alerta. Não termina aqui a explanação, mas eu faço o alerta porque nós precisamos ter cuidado ao enfrentar isso aqui. É muito, muito grande. Os senhores vão ver que existe um outro problema que vai surgir, que é pior ainda, mas eu vou mencionar. Eu tenho coragem suficiente para mencionar. Mas vamos adiante. Por favor, uma moção. A própria United Grand Lodge of England, a Grande Loja Unida da Inglaterra, está admitindo e flexibilizando os seus 8 pontos de reconhecimento com a permissão de realização de sessões de maçonaria feminina no seu Freemason Hall, na sua sala de maçons, no seu templo. E admite hoje, aqui está a foto da venerável mestra, da Ordem das Mulheres Maçons. E já está havendo essa flexibilização. Elas vão às solenidades, elas fazem reuniões, elas estão praticando. Eu sei que colocar isso no Brasil hoje é difícil, é um problema muito sério. Mas nós temos que nos alertar e saber cautelosamente, com muita segurança, muita cautela, não dizer que não se admite. Isso é uma coisa complicada, nós não podemos... E quero ressaltar uma outra coisa. Direitos sociais, uma vez concedidos, não deixam de ser concedidos. Eles não retornam ao status quo ante. Não tem como. Eu não vou dizer para uma mulher hoje que ela não tem mais direito de votar. Não tem como. Não retorna. Não, então, a cautela tem que ser muito grande. Não se pode negar, como também não se pode afirmar e reafirmar. E assim, eu não estou querendo ser machista, meus irmãos, eu estou querendo entender o contexto que vivemos no Brasil e a situação. Por mim, eu abro. O problema não é esse, o problema é que o contexto não admite, o contexto é complicado. Agora, eu alerto que em determinado momento nós vamos ter que pensar sobre isso, vamos ter que enfrentar esse problema. É muito sério. Esse é só o começo. Vamos ao seguinte, a segunda lâmina. Temos 3 lâminas sobre isso. Esta aí é outra, relativa também à chamada a mulheres, maçonaria para mulheres, a Freemasonry for Women. Também é outra grande loja admitida, outra organização admitida pela Grande Loja Unida da Inglaterra, com realização, inclusive, de solenidades, de
de rituais e tudo mais. Estão fazendo, portanto, rituais, certamente. Eu não estou insistindo que não tenhamos, estou te insistindo que não se deveria ver, se a Grande Loja Unida da Inglaterra está começando a permitir, nós devemos começar a pensar nessas possibilidades e até entender como é que isso pode se dar. Eu sei que hoje nós não temos um Grande Oriente relacionado ao rito moderno, não temos uma grande loja só do rito moderno, ou um Grande Oriente só do rito moderno. Então, nós somos hóspedes, mas é uma questão séria que devemos fazer, sensibilizar os demais grandes orientes e grandes lojas, no sentido de não se deixarem ultrapassar pelo contexto, pela contemporaneidade e por tudo o que há de modificação. Porque se a grande loja está aceitando, nós deveríamos começar a pensar em aceitar. Eu não estou dizendo que se aceite agora, viu, Gustavo? Não é agora, não. Calma. Mas eu estou dizendo que nós temos que começar a pensar nesse ponto. Isso é sério, uma questão muito séria que temos que começar a pensar para enfrentar. E o outro, o que nós vamos ver a seguir, é uma situação, pode passar, por favor, meu irmão? É uma situação que ocorreu em 17 de julho de 2018, que é uma política, uma remodelação de política de reatribuição de gênero. Vale dizer, o irmão é iniciado, é homem, mas quer reatribuir o seu gênero para a mulher. E a Grande Loja Unida da Inglaterra tem uma política específica para isso. E uma das coisas que ela diz é ali, está destacado. É importante que qualquer situação envolvendo reatribuição de gênero do maçom seja tratada com extrema compaixão e sensibilidade e de que o indivíduo seja apoiado na duração do processo. Essa situação é outra situação que também merece ser encarada. Eu trago aqui com a crueza das coisas, porque nós precisamos ter consciência do que devemos enfrentar futuramente. Essa visão de futuro nós temos que ter. É uma evolução que está acontecendo, chamem do que quiser, evolução ou involução, mas para mim seria uma evolução, mas isso é uma coisa que efetivamente está sendo praticada, está caminhando para uma prática fundamental, para uma prática normal, costumeira, comum, e eu trago para a ciência dos irmãos. Pode prosseguir, irmão Marcelo. Por sua vez, eu menciono que os Marcos, eu prefiro o irmão Marco Antônio Piva, eu estou chamando de Marcos Landmarques, viu? Porque eu prefiro colocar o Marcos. Os Marcos, na verdade, o primeiro deles foi produzido, como todos nós sabemos, por Mackey. Agora, acontece que os marcos, na verdade, são utilizados na maçonaria norte-americana. A Grande Loja Unida da Inglaterra utiliza as Constituições de Anderson e os 8 pontos de reconhecimento. A maçonaria norte-americana é que utiliza os marcos. Ora, o próprio Pike, quando Mackey cria os seus marcos, o próprio Pike diz: poucos e simples eram os princípios fundamentais da antiga maçonaria operativa. E não se denominavam landmarks. Cada loja agia independentemente. E não havia autoridade superior que as governasse. Cada uma tinha o seu venerável vigilante, eleitos pelo voto de todos os membros. Os antigos deveres mostram-nos os princípios que regulavam as relações dos membros de uma loja com as das demais. E não será impróprio, aí sim, qualificar estas regras como landmarks, os antigos deveres. Aí está certo, porque os antigos deveres eram marcos de tempos imemoriais. É perfeito dizer isso. Mas landmarks que o Carlos Newton resolve construir, peraí, meu irmão. Eu não tenho nada contra Mackey, mas Mackey foi abusado, foi ousado. Por isso que Pike reprovou. Porque Pike dizia, não, peraí, existem regras antigas que são constituídas, que já estão constituídas. Por que eu vou criar novas regras? Não é. Agora,
Pode prosseguir, meu irmão. A partir daqui, agora, então, eu não estou criando regras, meus irmãos, eu quero chamar a atenção para isso. Primeira coisa que me veio à cabeça é de que se nós devemos seguir os antigos registros, uma das coisas que devemos seguir é efetivamente a proposta consistente nas obrigações, na seção primeira das obrigações. Ora, a seção primeira das obrigações diz no seu texto, eu estou aqui com o texto da Constituição, pena que eu não coloquei aí, eu não sei, seria melhor, irmão Marcelo, coloque o próximo slide para ver se eu realmente coloquei, eu não me lembro bem. Não, acho que não está. Passe o seguinte, vamos ver. Não, tá não. Pode voltar. Obrigado. Não, então, na verdade, meus irmãos, eu estou aqui com a Constituição. É uma pena que eu acho que eu tinha... Claro que não dá para os irmãos verem, mas no preâmbulo, ele diz o seguinte: extraído dos antigos registros... Não, mas espera aí, eu coloquei isso sim. O preâmbulo das obrigações, eu acho que está lá atrás, né? Bom, de toda sorte, eu vou traduzindo para os irmãos aqui o vídeo que eu digo. Está aqui, no preâmbulo das obrigações, dito, extraído from the ancient records of the lodges beyond sea, extraído dos antigos registros das lojas da Lei-Mar and of those in England, Scotland, Ireland, e daquelas na Inglaterra, Escócia e Irlanda, for the use of the lodges in London, para o uso das lojas em Londres, to be read, 2 pontos. Aí diz, to be read at the make of a new brethren, or when the master shall order it. Para ser lido na iniciação de novos irmãos, ou quando o mestre assim o determinar. Ora, meus irmãos, esse texto preambular aqui está dizendo que nós devemos, que isto pode ser lido, pelo que eu estou entendendo. Pode me criticar quem quiser, mas pelo que eu estou entendendo, está dizendo que estas obrigações devem ser lidas no início, nas iniciações de um irmão, e, por sua vez, quando o venerável mestre determinar. E pergunto, eu não estou querendo bancar o escocista, não. Eu não quero fazer prece nenhuma, não. Eu quero apenas dizer, meus irmãos, eu penso que no rito moderno seria importante ler, antes de qualquer sessão, o texto do artigo 1º das obrigações. Um maçom é obrigado por seu dever a obedecer à lei moral, e se ele corretamente entende a ata, ele nunca será um ateu estúpido nem um libertino religioso. Mas, embora nos tempos antigos os maçons fossem acusados em todos os países de pertencer à religião daquele país ou nação, fosse ela qual fosse, agora é considerado mais conveniente apenas obrigados àquela região em que todos os homens concordam, deixando suas opiniões particulares para eles mesmos. Isto é, ser bons homens e verdadeiros, ou homens de honra e honestidade, por quaisquer denominações ou persuasões que possam ser seguidos, pela qual a maçonaria se torna o centro de união, o meio de conciliar a verdadeira amizade entre as pessoas que permaneceriam em uma distância perpétua. Se toda a loja inicialmente lesse isso, eu entendo, meus irmãos, uma das propostas é essa, de que estaríamos congregando-nos sob este elemento fundamental que se constitui de uma própria determinação das constituições gêneros. Não é invenção de ninguém. Ninguém está inventando isso. Está dito aqui para ser lido na iniciação de novos irmãos ou quando o mestre assim o determinar. Então, é algo que eu não sei se abandonamos isso, o irmão Gustavo pode me dizer melhor, porque conhece mais do que eu, mas se isso já foi feito, se nunca foi feito e tal. Agora, eu sugiro que seja feito. Eu sugiro que isso seja adotado como leitura prévia de abertura de toda a sessão do rito moderno.
porque está dito na Constituição que isso pode ser feito. E cada vez mais, quando nós lemos, nós internalizamos esse sentido, principalmente na sessão. Principalmente na sessão. Pode seguir, meu irmão, pode prosseguir. Há uma outra situação também, que é uma pena, porque esse que foi que eu passei para o irmão Gustavo, meu irmão Bolinato, não é o que eu tinha feito, não. Esse aqui foi o outro. Mas não tem problema, não. Eu destaco depois a outra situação. Eu não sei se posso... Bom, espera aí, só um pouquinho, meus irmãos, só um pouquinho. Ah, está aqui. Pode prosseguir, irmão. Fique nesse aí, que tem o título 1º, capítulo 2. O Gore reconhece e proclama o respeito das opiniões políticas e religiosas? Não tem esse, não, né? Está aqui, proclama a prevalência do espírito sobre a matéria. Pois bem, o que eu gostaria de trazer nessa questão é que o Gore, na Constituição dele, proclama que os homens são livres e iguais em direitos e que a tolerância constitui o fundamento ético das relações humanas, visando ser respeitadas as convicções e a dignidade de cada um. O Grande Oriente nosso entende isso, defende a plena liberdade de expressão do pensamento como direito natural do homem. Apenas eu quero trazer ao lado aqui, como comparação, estou mostrando a conformidade e a interpretação dos usos positivos das obrigações. Esse ateísmo materialista não existia naquela época. O que existia naquela época era o ateu, o herege depravado, o ateu licencioso, o herege parcial que acreditava em Deus, mas não seguia os cânones da igreja, mas havia também o herege total. Esse era identificado ou como pagão ou como o depravado sem Deus, o chamado amaldiçoado. Na verdade, isso que diz Alberton, como já me referi aos irmãos, e Alberton está mencionado nessa situação. Agora, sim, aqui está, então, aqui está, realmente está aqui. Nesse outro texto aqui que está, estou propondo uma alteração, eu acho que o soberano Grumetsky não está aqui presente, mas vai me puxar a orelha, e o meu irmão Cristiano Câmara, que está aqui representando ele, também vai me puxar a orelha, mas enfim, eu acho que a gente tem que fazer as coisas. Está dito aqui que o governo poderá alterar, revogar ou anular suas leis e regulamentos, desde que respeitadas as antigas leis fundamentais, os preceitos da Constituição de Andes, os landmarks, seguindo a desclassificação de Mackay, normas essas que inspiraram e integraram e nortearam a elaboração dessa Constituição. A minha proposta que faço é no sentido de que seja esse texto do Inter Terceiro substituído por esses textos que estão aqui sublinhado, seja substituído por respeitadas as antigas leis fundamentais, os preceitos das Constituições de Anderson e os antigos landmarks, segundo a adoção do respectivo rito, e seguindo as normas que inspiraram e nortearam esta Constituição. Por que digo isso? É claro, antes disso, meus irmãos, deve haver o quê? Uma realização de tratado de reconhecimento de amizade com todos os Supremos Conselhos, dos graus filosóficos dos ritos aceitos pelo Grande Oriente respectivo. Essa busca, essa procura, é uma maneira de você dar regularidade a todos os ritos que tenham. Mas não eu não vou construir uma espécie de landmark agora, eu não vou construir landmarks novos, não é isso não. Qual é a limitação? Assim como a liberdade absoluta de consciência está limitada pela fidelidade à ética, a limitação dos marcos que serão aceitos ou determinados por algum rito ou algum Supremo Conselho será efetivamente os marcos daquele rito que tenha coerência lógica com o rito,
compatibilidade institucional com a potência e com a obediência, e, por sua vez, validez histórica e legitimidade histórico-filosófica também. No momento em que temos esses três elementos, isso constitui efetividade ao rito. Agora, nós temos que ter grandes orientes e lojas que realmente se proponham a realizar a forma, o centro de união. Nós precisamos realmente que todos se proponham. Não quero saber. Meu Deus do céu, então não adianta, assim não seremos maçons nunca, assim nunca nos uniremos a construir uma fraternidade universal, assim nunca realizaremos o sentido metafísico de amor à humanidade. Eu quero tocar o dedo na ferida, meus irmãos, me perdoe dizer assim, mas eu acho que tem que ser, nós temos que estimular que os irmãos realmente façam algo, os irmãos que eu digo dos grandes orientes, das grandes lojas, façam algo que admitam ao equilíbrio para esse centro de união. Pode prosseguir, irmão Marcelo, por favor. Aqui estão os que eu chamo de marcos das obrigações. Os marcos das obrigações. As obrigações contêm os seus marcos, os seus landmarks. Primeiro, Anderson fala em obediência à lei moral. Segundo, a obrigação a uma religião que todos os homens concordam, idêntico ao marco primeiro de Joseph Gabriel Findel. Homens de bondade, todos são bondosos. Homens de verdade, têm que ser verdadeiros. Homens de honra, têm que ser honrados. Homens de honestidade, têm que ser honestos. E fazer da sublime ordem um centro de união. E, por sua vez, esse centro de união não é só centro de união para os outros, é centro de união entre obediências, entre potências. Realização de centro de união entre potências, entre os próprios irmãos, entre as próprias lojas e grandes lojas. E fazer da sublime ordem um meio de conciliação universal, porque a sublime ordem, a maçonaria, se apresente como um meio de conciliação universal em todos os sentidos. Muito bem, pode passar, meu irmão. Então, nós vemos que existem alguns marcos nas obrigações, constantes obrigações. Aí estão os marcos de Findel. Os marcos de Findel são 9. Eu brincaria com os irmãos, 9 eleitos. Mas eu proponho que sejam 15 eleitos. Somemos aqueles 6 marcos das obrigações e vamos ter, pode passar a próxima lâmina, vamos ter os 15, meus irmãos. O 10º, a obrigação de cada maçom praticar a obediência à lei da ética, exercendo a fidelidade à ética. O 11º, todo maçom deve desinteressadamente exercer a prática da bondade em todos os momentos. Desinteressadamente aqui é sem o objetivo de lucro ou de obter vantagem ou benefício. O maçom deve, 12º, o maçom deve buscar o permanente exercício da verdade em todos os momentos e sentidos. 13º, todo maçom deve exercer ações honradas em todos os momentos da sua vida. 14º, a obrigação de todos os maçons é direcionar e realizar todas as suas ações no sentido de, enquanto fim, tornar a sublime ordem um centro de união. E o 15º, o maçom deve dirigir permanentemente o seu foco e o seu trabalho por todas as suas ações para o fim de tornar a sublime ordem um meio de conciliação universal. Esses seriam os 15 sugestões com base nos textos das obrigações. Nos textos das obrigações seriam os 15 landmarks, os 15 marcos do rito moderno, juntando Findel com os outros 6 das obrigações que nós encontramos. Isso é uma proposta, tem que ser estudado, ninguém vai adotar isso de cara, né? Mas pode prosseguir, meu irmão. Por sua vez, as propostas conclusivas de que seja efetuado um tratado de conhecimento de amizade entre os grandes orientes, grandes lojas e os primeiros conselhos dos graus filosóficos, todos os ritos como tais comprovados de acordo com os antigos registros de costumes neograis, mediante regras intrínsecas. Quais são essas regras intrínsecas? A coerência lógica interna do rito, a compatibilidade institucional do rito com a sublime ordem e a validez e legitimidade histórico-filosófica do rito universalmente dentro da maçonaria considerada. Segundo, a leitura prévia da seção primeira das obrigações da abertura de sessões do rito moderno, segundo indicação constante do preâmbulo das obrigações. Terceiro,
Complementação dos marcos de Finder pelos marcos das obrigações. Quarto, liberdade de adoção dos marcos pelo rito, respeitadas as 3 regras intrínsecas. Essas 4 propostas estão aí mencionadas. Pode prosseguir, meu irmão. Aqui eu faria, mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou passar. Nós fizemos, na nosso complexo rito maçônico, inúmeras atuações fantásticas aqui, todas elas encabeçadas e lideradas pelo irmão José Solano Branco, como coordenador pedagógico, e todas elas autorizadas pelo venerável mestre Luiz Fernando Dias Ferreira e também pelo venerável mestre Adriano Soares, da Loja Universitária Luz do Oriente, que efetivamente participamos todos de maneira a realizar a amplitude do conhecimento maçônico filosófico para o rito moderno, comemorando, assistindo lives maçônicos do portal do rito moderno, participando de sessões magnas de nossas comemorativas de nossas lojas, enfim, comemorativo do Supremo Conselho, do Sublime Capítulo, desculpe. Enfim, pode prosseguir, meu Marcelo. Pode prosseguir. Pode ir. Pode ir. É que eu fiz um apanhado de tudo, está longo para disso, mas pode seguir. Bom, terminando aqui, então, nós vamos ter a compreensão na verdade, esta situação é o princípio da triangulação dos ritos maçônicos, de Céline Brion-Portet, que menciona esse triângulo aqui, no sentido de que o passado traz a memória, os mitos, as lendas, as épocas, os fundadores e a tradição. O presente no rito maçônico deve ser a ação, a ritualística maçônica, a empatia e a conduta ética dos irmãos. E, por sua vez, com isso tudo sendo realizado, o futuro deve ser a esperança, que, através de um ideal de uma sociedade melhor, que seja mais justa e mais fraterna. Pode prosseguir, meu irmão. Comecei com Burke, termino com Burke. A mensagem sobre a liberdade. Burke nos diz sobre a liberdade que é certo que um povo bravo sempre preferirá a liberdade acompanhada de uma pobreza virtuosa à opulência de uma servidão ignóbil. Antes, entretanto, de se abandonar o conforto e a riqueza, deveríamos pelo menos estar certos de que é para a verdadeira liberdade que estamos pagando o preço, que ela é impossível de ser alcançada de outra forma. Para mim, entretanto, será sempre ambígua e equívoca uma liberdade que não tenha como auxiliares a sabedoria e a justiça, e como consequência a abundância e a prosperidade. Pode prosseguir. A mensagem final de Gaston Bachelard, racionalista e filósofo francês, que diz que não se sonha junto à água sem formular uma dialética do reflexo e da profundeza. Isso nas suas As Ninféias ou A Surpresa de uma Alvorada de Verão. Pode prosseguir. Acabou? Não. E aí eu digo aos irmãos que juntos somos mais fortes. Muito obrigado. Desculpe pelo tempo.